Olá pessoal, Salvador aqui. Vamos então para mais uma aula de morfologia e em especial agora falaremos da morfologia do abdômen, né? A aula que é denominada Abdômen 1, porque nessa primeira aula nós falaremos sobre a divisão regional do abdômen, as relações dos órgãos com a parede abdominal, né? Conhecer as estruturas musculares que formam essa parede abdominal, mas não somente as musculares, né? Nós vamos ver outras relações, como do peritoneais, por exemplo, além dos vasos, né, e nervos que vão estar associados a essas estruturas. O abdômen, então, ele trata-se daquela porção intermediária entre o tórax, né, e a pelve, daquela porção do tronco antero-inferior. Então, o abdômen ele vai ser aquela projeção anterior, né, e inferior no tronco. Ele tem que ser dinâmico e flexível, uma vez que ele vai abrigar alguns órgãos, né, e além de protegê-los, de envolvê-los e protegê-los, ele tem que dar uma certa possibilidade de que haja essa movimentação, né, uma vez que esses órgãos eles vão estar atrelados aos processos de respiração, de manutenção da postura. O tronco vai estar se movimentando na própria locomoção. Então, além de organizá-los e contê-los, o abdômen ele tem que ser flexível para esses momentos. Ele é delimitado, ele vai ser delimitado então, né, o abdômen ele vai tratar-se dessa porção anterior, né, do tronco. Nós temos toda essa porção aqui que seria o tronco, né, e o abdômen então é a porção anterior. Posteriormente nós temos aquela delimitação que é a de dorso. Então toda a região é dorso. Só que anteriormente eu tenho o abdômen e aqui eu tenho o tórax, certo? A cavidade abdominal então ela vai ser delimitada superiormente pelo músculo diafragma, como vocês veem aqui, inferiormente por outros grupos musculares que dá-se o nome de diafragma da pelve, que são os músculos, né, do períneo. E ainda tem uma coisa, isso tudo seria a região abdominopélvica, né? Mas a cavidade abdominal em si, ela vai se encerrar numa região que denomina-se, né, o plano de abertura superior da pelve. Então a cavidade abdominal ela vai do músculo diafragma até o plano de abertura superior da pelve. E aqui nós teríamos a cavidade pélvica, né? Então aqui em verde vocês têm a cavidade pélvica, em laranja a cavidade abdominal. E o laranja com o verde formariam o que nós chamamos de cavidade abdominopélvica. Ok? Vou apagar aqui agora. Vamos lá. Então, do diafragma ao diafragma da pelve, nós teríamos a cavidade abdominopélvica. A cavidade abdominal vai até a abertura, né, superior da pelve. E aí eu vou encontrar estruturas importantes, né, que vão estar dividindo aí algumas porções anatômicas, né? Por exemplo, o baço, o fígado e algumas porções do rim e estômago ainda vão estar sendo envolvidas pelo gradil costal, né, que tem sua origem, né, torácica, né? Então seria mais ou menos uma porção torácica, né, dos órgãos das vísceras abdominais, ok? Já nessa porção inferior, eu vou encontrar, por exemplo, o ilho seco, o apêndice vermiforme, o cólon sigmoide, que vai estar adentrando a cavidade abdominopélvica. Então, abdominopélvica não, a cavidade pélvica, eles vão estar adentrando essas estruturas aqui, elas vão estar adentrando a cavidade pélvica, né? Então, são órgãos abdominopélvicos, ok? Mas em sua essência, né, sua maior parcela, sim, vai responder
a cavidade abdominal. Vão ser órgãos, vísceras abdominais. Embora eles tenham porções, algumas partes que vão estar dentro dessas outras cavidades, da cavidade torácica e da cavidade pélvica. Mas eles são órgãos, vísceras abdominais. Aqui é para que vocês tenham um outro ângulo, né, dessa visão. Então vocês percebem aqui que nós temos o músculo diafragma e ainda assim, né, ele vai abrigar algumas estruturas como o fígado, que vai estar aqui, uma porção do estômago, baço. Posteriormente eu vou encontrar os rins, né, que não vão estar visíveis aí. Do mesmo jeito na cavidade pélvica, né, eu vou encontrar porções do cólon sigmoide, o apêndice vermiforme que vai estar aqui, né? Ok? O abdômen, então, ele vai ser dividido em... Ele deve, né, para facilitar o nosso trabalho, a nossa prática laboral, ele deve ser dividido em algumas regiões, para facilitar a localização e a comunicação entre os pares sobre a anatomia dessa região. Então nós temos dois tipos de divisão, né? A divisão em quadrantes, né, e a divisão em hipocôndrio. Então, para isso, deixa eu pegar acho que um verde, fica legal. Vou tentar aqui um azul, também ficou bom. Vamos lá. Então, a porção superior, nessa primeira divisão, nós temos uma porção superior, uma porção média e uma porção inferior. Nessa porção superior, né, aqui nós vamos ter o membro direito e aqui o membro esquerdo. Então, hipocôndrio direito, sim, aí você vai traçar. Acho que eu devo ter falado para vocês lá em tórax sobre as linhas médio claviculares, né? Então, ao meio da clavícula, você vai traçando uma linha, que são as linhas médio claviculares, até aquela linha, né, que nós utilizamos para observação da área cardíaca na radiografia de tórax. Para saber se a área cardíaca está preservada, está aumentada, está deslocada. Okay? Essa linha médio clavicular, então, ela vai seguindo até o final da região inguinal. E aí, com isso, com essas duas linhas, nós vamos traçar outras duas linhas transversais, né? Uma supra-umbilical e outra infra-umbilical. Traçando esses alinhamentos, eu vou dividir agora a região abdominal em 9 quadrantes. O quadrante superior direito vai receber o nome de hipocôndrio direito. A região superior, né, da linha mediana vai receber o nome de epigástrio. E a região superior esquerda vai receber o nome de hipocôndrio esquerdo. E aí eu vou seguindo. Região lateral direita, a região onde eu vou encontrar a cicatriz umbilical recebe o nome de região umbilical. Região lateral esquerda. Na porção inferior, vou ter a região inguinal direita, hipogástrio e região inguinal esquerda. Essa divisão ela é pouco utilizada, né? O que é costumeiramente utilizado é a divisão em quadrantes. Isso aqui, quando eu quero especificar mais ainda a localização de uma estrutura, de uma dor, aí eu utilizo essa daqui. Mas o que é costumeiramente utilizado é a divisão em quadrantes, em que se traça uma linha transumbilical, ou seja, uma linha que vai cortar realmente um corte transversal partindo da cicatriz umbilical, e pego a linha média, linha mediana, traçando essas duas linhas, eu agora tenho 4 divisões da região
abdominal. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, né? Bem mais simples, por isso que ela é a mais usual. Quando eu necessito de algo mais específico, por exemplo, em artigos, aí você vai utilizar essa outra divisão. Não que essa também não seja utilizada, vocês também vão encontrá-la. Então, o abdômen, ele trata-se de um circuito, né, de uma cinta de faixas musculares e redes aponeuróticas, né, que deve ser dinâmica, né, ao mesmo tempo que firme para manter essas estruturas no seu local, né. Mesmo ela sendo firme, ela ainda tem que ser flexível para a movimentação, para a respiração, e ainda tem outros processos fisiológicos, como a deposição de gordura, a gravidez, a alta ingesta de alimentos, né, que também levam a um aumento dessas estruturas. E por vezes, algumas doenças, né, também vão levar à distensão abdominal, esse estiramento abdominal. Então ele tem que ser firme para sustentar essas vísceras e ao mesmo tempo ainda tem que ser flexível, né, e dinâmico por conta dessas movimentações, né, das vísceras abdominais anti-distensão por doenças, gordura, fisiológicas, por exemplo, a gravidez por conta da alimentação. Então vamos conhecer essas paredes abdominais, né? Então a parede abdominal ela vai ser mantida, né, pela pele. Abaixo da pele eu tenho uma tela subcutânea. Essa tela subcutânea ela é diferenciada, né, pois lembra dessa linha, né, transumbilical. Acima dela a tela subcutânea ela é simples e muito semelhante ao que temos no restante do corpo. Já abaixo dessa linha, a tela subcutânea ela se torna diferenciada, ela possui muito mais camadas elásticas, fibras elásticas, associados à tela subcutânea infraumbilical, certo? Seguindo a isso, eu vou ter as fáscias, que aí vem as fáscias musculares dos músculos oblíquo externo, interno, transverso do abdômen. Então encerra-se as fáscias do músculo. Eu aí agora vou encontrar outra tela gordurosa, né, que não normalmente nós não encontramos em outras regiões, mas no abdômen nós temos ainda uma outra tela subcutânea, não tela subcutânea, uma outra tela gordurosa, né, é chamada de gordura extraperitoneal, pois logo abaixo dela eu vou encontrar o peritônio parietal, que por sua vez, né, vai estar relacionado à fáscia endoabdominal. Então tenho tenho pele, tela subcutânea, fáscia muscular, músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno, músculo transverso do abdômen e a fáscia desse músculo encerrando. E aí eu vou ter a fáscia endoabdominal, né, que é semelhante à fáscia endotorácica, só que a endotorácica ela vai ser superior, né? Então fáscia abdominal, né, endoabdominal, e aí gordura extraperitoneal, e então tenho o peritônio parietal, né? O peritônio, ele vai eu ainda vou falar dele, mas ele vai se assemelhar ao que são as pleuras no tórax, né? Nós temos a fáscia endotorácica, né, encerrando a parede do tórax, e aí a pleura parietal se relacionando fisicamente com essa face. Do mesmo modo, eu vou ter no abdômen com uma diferença, que é essa camada de gordura que eu tenho entre a fáscia endoabdominal e o peritônio. Então aí é uma fina camada de gordura. Vamos conhecer agora os músculos da parede anterolateral do abdômen, né? Por que eu coloquei essa definição?
Pensando assim, né, da divisão regional em que o abdômen é só a porção anterior, os músculos que estão posteriormente eles pertencem ao dorso, então nós deveríamos vê-lo em uma outra aula. Mas vocês poderiam encontrar outras definições em que tem abdômen posterior, né? E é largamente utilizado, né? O Grace, antes de 75, ele também utilizava essa definição. Eu realmente confesso que eu não sei como está hoje, né? Mas o Moore ele traz como pertencente ao dorso, então dorso ele pertence a outra estrutura, né? a outra estudo. Então nós vamos conhecer os músculos da parede anterolateral do abdômen. O primeiro que eu relato para vocês é o músculo oblíquo externo. O músculo oblíquo externo ele tem sua origem nas 7 últimas costelas, certo? E sua inserção que vai na crista ilíaca até a linha alba, né? Que é a bainha do músculo reto do abdômen. Né? Só corrigindo, não seria necessariamente a linha, embora a linha alba ela seja produto da bainha, né, essa inserção ela não seria na linha alba, seria mais na bainha, né? Por mais que a linha alba seja produto da bainha. Sua inervação elas vão dos 4 nervos intercostais, do nervo subcostal, que já é produto de T12, e dos nervos, né, ilho hipogástrico e ilho inguinal, que são os 2 nervos iniciais do plexo lombosacro. E sua ação eles estão desde comprimir as vértebras a uma contração, como eu posso dizer, uma contração contralateral do tronco. Né? Quando ele contrai, né, o tronco ele não gira imediatamente para o lado do músculo, ou seja, se eu estou falando dos oblíquos à esquerda, ele não vai necessariamente girar para a esquerda, né? Ele faz uma flexão, né, uma rotação e você vai para o lado contralateral. Então o oblíquo externo esquerdo ele gira o tronco para a direita. Essa é a função dele. Além de manter, né, as vísceras abdominais na cavidade abdominopélvica. Já os oblíquos internos, eles fazem o trabalho de rotação, de flexão lateral. Então, o oblíquo esquerdo, o oblíquo interno, né, esquerdo, ele realmente flexiona lateralmente o tronco à esquerda. E o oblíquo interno direito, ele vai flexionar lateralmente à direita. E aí então na camada mais interna nós já vimos da camada externa, superficial para profunda, né? Oblíquos externos, internos e o mais profundo entre eles o músculo transverso do abdômen. Assim como nós também temos transverso do tórax, nós também temos transverso do abdômen. O músculo transverso do abdômen ele tem a função de aumentar a pressão intraabdominal, pressão intraabdominal do abdômen, né, da cavidade abdominal. E além disso, ele auxilia na estabilização da coluna, uma vez que está relacionado principalmente à aponeurose tóraco-lombar, né, está relacionada à coluna. E aí, eu acho que eu vou... É o seguinte, pessoal. Esses músculos abdominais, além de eles sustentarem... Além não, essa é a função. Se eles sustentam as vísceras abdominais, e aí eu vou mostrar para vocês que as vísceras abdominais elas estão relacionadas, né, à coluna. Se eu tiver esses músculos flácidos, esses órgãos eles acabam puxando as estruturas da coluna vertebral e aí causando dor, né, herniações, protusão.
Por isso que em alguns tratamentos para dores na coluna se faz o fortalecimento desses músculos abdominais, uma vez que esses órgãos estando controlados, mantidos, né, você tem menos dor na, 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 na coluna, principalmente na lombar. Por isso também que, por exemplo, as mulheres quando estão grávidas, há uma flacidez e distensão dessa parede, né, consequentemente mais retração da coluna. Por isso que as mulheres quando engravidam, elas também sentem fortes dores na coluna, como eu falei, principalmente lombar. E aí existe um músculo, né, próximo próximo não, inferior ao reto abdominal, que é o músculo piramidal do abdômen. Esse músculo, pessoal, ele se apresenta em 80% da população, 20% não, ele não existe. É esse pequeno músculo que se liga, né, superiormente à linha alba e inferiormente às cristas púbicas, né, crista do pubis. Esse pequeno músculo ele participa, né, dessa tensão da linha alba. Em alguns casos ele não vai estar presente em 20% da população. E aí finalmente vem o músculo reto do abdômen, que vai também, assim como o transverso, né, eles vão manter essa pressão abdominal. Eles não têm tanta função. O transverso não tem tanta função de movimentação. O reto ele já tem, porque ele já vai fazer a flexão do tronco, né? E além de aumentar a pressão intraabdominal, ele vai auxiliar nos processos de flexão do tronco, certo? Já o transverso ele mantém essa pressão abdominal. E o o reto abdominal ou reto do abdômen, ele além de manter essa pressão, ele também vai fazer a flexão do tronco. Flexão do tronco. Se eu falei tórax, aí eu estava divagando aqui. A origem, eu acho. De qualquer maneira, se eu não tiver falado dos outros, a origem e inserção é porque eu geralmente não cobro de vocês porque eu não acho significativo, certo? Mas a origem, a inserção proximal do músculo reto do abdômen é o processo chifoide, né? E a sua inserção distal vai ser a crista púbica. Os músculos do abdômen eles vão receber uma inervação das estruturas, né, torácica, de nervos torácicos. De T7 a T9 eu vou ter aquela porção supra-umbilical, né, tá aqui a linha transumbilical. Então supra-umbilical, ou seja, do quadrante superior, os quadrantes superiores, né, eles vão receber inervação de T7 a T8. A região ao redor do umbigo ela vai ser inervação de T10. E a região, o quadrante inferior, ele vai ter inervação T11 e T12, que já vai ser nervo subcostal. E ainda também vai receber uma inervação dos primeiros nervos da lombar, né, do plexo lombar, que é o ilho hipogástrico e ilho inguinal. Por que recebe o nome ilho hipogástrico? Né? Por conta daquela outra divisão de hipogastro, né? Que aí fica mais essa região central, né? Epigastro, mais aqui, epigastro e hipogastro. E ilho por conta da região ileal, né? As artérias que irrigam a parede abdominal são artérias que nós já vimos lá no tórax, né? Que são as provenientes, né, os ramos
provenientes da torácica interna, da artéria torácica interna. São eles o ramo musculofênico, epigástrica e epigástrica superior. O outro ramo que sairia das intercostais é o pericárdico frênico, que aí ele vai para o pericárdio e estruturas adjacentes ali. Aí nós temos ramos, né, provenientes da artéria aorta, que são a 10ª e a 11ª artéria intercostal posterior, né, já que a 12ª ela recebe o nome de artéria subcostal, né, assim como o nervo que vem da 12ª. Então aqui todos são ramos direto da artéria aorta. Aqui são da torácica interna, que é o mesmo que a artéria mamária, que é aquela artéria que nós utilizamos para que geralmente é utilizada na cirurgia de revascularização do miocárdio. E aí a epigástrica inferior, né, bem como a circunflexa ilíaca, elas vão ser ramos da artéria ilíaca. Ok? Essas são as artérias que que vão irrigar a parede anterolateral do abdômen, né, a parede abdominal. E aqui para que vocês possam ver, né, nós temos aqui, ó, a epigástrica superior, que ela vai seguir profundamente ao músculo reto abdominal, ou reto do abdômen. Né. Nós temos aqui, ó, as artérias intercostais, a 10ª e a 11ª, e a 12ª, que é a artéria subcostal, né, todas ramos da artéria aorta. E aqui nós temos a epigástrica inferior, né, e as artérias circunflexas da ilíaca, né, as ilíacas circunflexas. A superficial e a profunda, que é a artéria epigástrica inferior, né, tudo ramo da artéria ilíaca. Então, são essas artérias que vão, e os ramos dela, que vão irrigar as paredes. Já a drenagem, ela vão se dar por veias que vão acompanhar essas artérias. E aí eu vou mostrar só lá na frente, eu vou falar ainda mais especificamente de outras artérias, né, da porção mais interna, para dentro das paredes do abdômen. E uma coisa importante é a drenagem linfática. Na drenagem linfática nós vamos encontrar linfonodos inguinais, né, e axilares. Então, a drenagem linfática do abdômen, né, a porção de epigástrio e de quadrantes superiores, elas tendem a seguir para uma drenagem para os linfonodos axilares. Enquanto que o quadrante inferior, né, e o hipogástrio, eles tendem a drenar para os linfonodos inguinais, ok? Uma coisa importante ainda na porção inferior do abdômen, no quadrante inferior, é o canal inguinal. Esse canal ele tem funções, né, diferentes para o homem e para a mulher, uma vez que estruturas diferentes, né, nesses sexos, nesses gêneros, vão estar passando por esse canal, né. Tomem cuidado só para não confundir com o canal femoral, uma vez que estão muito próximos. Está aqui o canal femoral. Vou pegar um vermelho para destacar. Que o canal femoral, que ele vai estar passando aqui, ele fica abaixo do ligamento inguinal, né? O ligamento inguinal está passando aqui, abaixo dele eu vou ter o canal femoral, né? E a bainha femoral, que é onde eu vou estar circulando o canal femoral, a veia femoral e a artéria femoral. E vou ter aqui o meu canal inguinal, que é por onde vai passar, né, no homem vai passar o funículo espermático, na mulher o ligamento redondo do útero.
eles vão estar passando por aqui por dentro, e saindo. Eu tenho uma outra imagem para vocês perceberem, no caso aqui o ligamento redondo do útero para as mulheres e o funículo espermático para o homem, que aí ele desceria e iria até o escroto. Ok? Aqui para que vocês vejam como pode ser essa passagem. Por vezes, algumas mulheres elas têm uma dor inguinal, né, que você pode pensar em herniação, e por vezes é simplesmente uma compressão do ligamento redondo. Né? E aí vocês vão ter hérnias inguinais tanto, né, para o canal femoral como para o canal inguinal, ou seja, estruturas viscerais elas podem, né, através do aumento da pressão abdominal, elas podem extravasar para essa região. Eu falei só o que saía do canal inguinal e não falei o que é que tem dentro do canal femoral. Né? O canal femoral ele só tem gordura e linfa. Ele é um canal que é utilizado, que assim tem sua funcionalidade para a veia femoral. Quando ela se dilata pelo aumento do retorno venoso, pela quantidade de sangue, ela acaba comprimindo este espaço, né? Então esse é um espaço que é para ser utilizado por essa dilatação dessa veia. E que por vezes estruturas viscerais, né, das vísceras abdominopélvicas, extravasam por essa estrutura, formando as hérnias inguinais. Tanto pode ser para essa estrutura quanto para o canal inguinal. Inclusive vai ter questões, né, sobre essa herniação, então já fica esperto aí, para vocês pesquisarem sobre a herniação direta e indireta nesses canais. E então agora nós vamos falar sobre o revestimento. Né? Então nós vimos que o abdômen ele tem algumas camadas, né? A pele, a tela subcutânea, que é o natural para toda a estrutura. E aí vem a parede, a fáscia muscular, em músculo oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, fáscia muscular, fáscia endoabdominal e aí finalmente esqueci da camada de gordura e finalmente eu chego no peritônio, né? Que aí o peritônio ele tem duas camadas, né? Peritônio parietal e peritônio visceral. Né? E pessoal, o peritônio ele é um pouco complicado, porque ele tem muitas divisões. O peritônio ele pode ser dividido no peritônio parietal e visceral. Existem as porções do omento, que são do peritônio, e o mesentério, que também são do peritônio. Acredito até que vocês devem lembrar de mesentério, pois até pouco tempo, acho que foi ano retrasado, eu acho. Não, acho que foi 2017, não lembro. Há um tempo atrás a gente teve uma grande discussão, né, sobre o novo órgão do corpo humano, que eram alguns pesquisadores que eles queriam tratar o mesentério como um outro órgão. Assim, a discussão ela está interessante, uma vez que nós vamos falar, por exemplo, de órgãos retroperitoneais, são órgãos que não estão revestidos pelo peritônio. Por exemplo, aqui, vocês têm aqui o rim. Ó. O rim é um órgão retroperitoneal, ele não está sendo revestido pelo peritônio. Um exemplo aqui. Aqui é o rim. Ele não está sendo revestido por essa porção azul que é o peritônio. A exemplo. Mas ele é envolvido e sustentado pelo mesentério, que é uma prega do peritônio. Então, como é que eu posso dizer que um órgão ele é retroperitoneal, ele não é revestido pelo peritônio, sendo que ele é sustentado e envolvido pelo mesentério, que é uma prega do peritônio. Né? Então, são essas coisas que eles estavam alegando, entre outras, né? Alegando e a origem embriológica não se difere em um dado momento. Então eles estavam querendo alegar que o mesentério ele seria um órgão à parte realmente. Era o que eles queriam provar.
mas não é que tenham surgido ou tenham descoberto. Na verdade já existia o mesentério ali, eles só queriam classificá-lo como um órgão à parte, né? A parte do peritônio. E aí vamos lá entender o peritônio. O peritônio, então, ele vai tratar desse revestimento da cavidade abdominal, na verdade, cavidade abdominopélvica. Ele vai revestindo. Aqui ele está relacionado aqui em vermelho, certo? Só que vocês têm que imaginar que não são somente duas camadas de revestimento, peritônio, visceral e parietal. Vocês têm que imaginar como se vocês pegassem uma bola de encher, uma bexiga, e você empurrasse sua mão para dentro. Você percebe que você tem uma camada, e quando você empurra, né, sua mão para dentro da bexiga, você vai formar uma outra camada dentro do próprio peritônio. É mais ou menos assim que os órgãos eles se desenvolveram. Existia a fibra do peritônio e aí existe uma invaginação para dentro dele, né, criando essa segunda camada de revestimento, que aí seria o revestimento visceral. Com isso, então, eu vou ter o peritônio parietal e visceral. E entre eles, vou ter uma cavidade, que é a cavidade peritoneal, né, que também vai ser preenchida por líquido. Esse líquido é o peritônio, né, ou líquido peritoneal. Esse líquido ele é virtual, ele não é em grandes quantidades, ele só aumenta em casos de infecção, né, de coleção infecciosa, que aí você pode até fazer a drenagem desse líquido para análise laboratorial. Ok? E aí vem os mesentérios. E o mesentério ele está aqui relacionado em verde, vocês perceberem. Esse mesentério ele vai ser uma estrutura que vai estar ligada à coluna vertebral, né, a parede posterior do abdômen, que na verdade é o dorso. E então esse mesentério ele vai estar ligado da coluna para os órgãos. Ele é quem vai sustentar os órgãos através da coluna. Por isso que eu falei para vocês. Imagine então que esses órgãos eles se impulsionem para baixo pelo aumento de gordura, pelo aumento do útero, né? Comprimindo essas estruturas e gerando essa distensão abdominal. Então esses órgãos se impulsionam para baixo. O que é que a coluna ela tende a como é que a coluna tende a responder, né? Com um aumento dessa curvatura por vezes que leva a compressões na coluna, na medula, né? E aí nós temos herniações, protusões ou simplesmente sintomatologia que é a lombalgia, né? Lombalgia, que é a sintomatologia dolorosa, né, por conta do aumento dessa curvatura da coluna lombar, né, dessa lordose lombar. Ok? Então, o mesentério ele serve para sustentar os membros na parede posterior do abdômen, que é o dorso pela coluna vertebral. E cada mesentério de cada estrutura do intestino, principalmente do intestino grosso, né, ele vai receber um nome. Digamos um intestino, né, tanto o grosso quanto o delgado, eles vão ser sustentados, todas as vísceras vão ser sustentadas pelo mesentério. E aí nós vamos conhecer o nome dessas divisões. Certo? Então essa parte aqui serosa e vascular que sustenta os intestinos, que vocês já devem ter visto, isso tudo é o mesentério. Quando o mesentério ele está lá no intestino grosso, ele vai receber outros nomes. Por exemplo, o mesentério que sustenta o cólon ascendente, né, ele vai chamar de mesoncólon ascendente. O que sustenta o cólon transverso, mesoncólon transverso. Descendente, mesoncólon descendente, sigmoide do mesmo modo. Eu ainda tenho o mesentério do reto e do cólon sigmoide. E do apêndice também, tinha esquecido do apêndice vermiforme. Ok? Beleza? Então, peritônio, eles vão ser camadas de revestimento, né,
externa, ligada diretamente à parede abdominal, que aí é o peritônio parietal, e ligado às vísceras abdominais, abdominopélvicas, nós temos o peritônio visceral, ok? Professor, aí o que são os órgãos retroperitoneais? São órgãos que eles não são completamente revestidos pelo peritônio, em especial o peritônio parietal. A exemplo aqui, ó, isso aqui é o intestino, o rim. O rim, ele só é revestido anteriormente. Se você perceber aqui, vou encontrar aqui, ó, anteriormente, em azul, essa porção, isso aqui é peritônio. Então ele vai ter uma camada do peritônio, uma face do peritônio, ela vai passar pelo rim. Ele vai ser revestido parcialmente, por isso que ele vai ser chamado de retroperitoneal. Do mesmo modo, o útero aqui embaixo, ó, se você ver, o útero, a bexiga, o útero ele vai ter tanto a bexiga na sua porção superior, o útero ele vai ser parcialmente revestido pelo peritônio. Então, por isso que são órgãos peritoneais. Eles estão por trás do peritônio, né? Ok? Passando. Ainda como facetas do peritônio, existem ainda alguns outras estruturas de sustentação, né, serosas, vasculares, que são os omentos. O aumento, nós temos dois aumentos, um maior e um menor. Né? O maior ele vai desde a curvatura maior do estômago até as porções, né, finais do intestino delgado. Já o aumento menor ele vai da curvatura menor do estômago em direção, né, a uma porção duodenal, do duodeno, e o fígado, que vai estar logo acima dele. Né? Então o aumento menor liga da curvatura menor do estômago a fígado e a porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno. E enquanto que o aumento maior ele vai da curvatura maior do estômago indo até a porção final do intestino delgado. Jejunum e íleo. E agora vamos começar a falar sobre vascularização, pessoal. Então, a vascularização do abdômen, ela deve e vai iniciar assim que a aorta ela cruzar o diafragma. Quando ela cruza o diafragma, ela vai dar origem ela vai receber o nome de aorta abdominal, né? Tudo é aorta descendente, ela vem descendo, passando pelo tórax, como a gente fala, aorta torácica. Assim que ela cruzar os arcos diafragmáticos, ela vai receber o nome de aorta abdominal. Então, os primeiros ramos da aorta abdominal são os ramos frênicos, né, inferiores. Assim como os últimos ramos da aorta torácica foram os frênicos superiores, que é a porção está superior ao músculo diafragma, assim que ela cruzar o diafragma, ela vai dar origem aos frênicos inferiores, né, as artérias frênicas inferiores, ok? As artérias frênicas, elas vão ter ramos, né, anteriores e ramos laterais. Vão ter também ramos posteriores, né? O que é importante para nós são seus ramos laterais, né, porque eles vão irrigar a glândula suprarrenal dos rins, ok? E o ramo anterior eu destaco para vocês também um ramo chamado recorrente esofágica, pois o esôfago, nós vimos que o trajeto do esôfago ele vai sendo sempre irrigado por vasos diversos, né? Superiormente, lá pela artéria esofágica superiores, aí vem pelas artérias esofágicas que são ramos da aorta, e agora no final do esôfago, quase direcionando para o estômago, nós vamos ter aí a recorrente esofágica, né, que é ramo das frênicas inferiores, tá? Ramo da frênica inferior anterior,
e que vai ascender para irrigar o esôfago. Ó, tá aqui. E aqui o esôfago. Ok? E aí vamos conhecer estes vasos, né? Essa é toda a irrigação da aorta abdominal, os principais vasos, né? Nós temos então as artérias frênicas, né? Anterior, lateral, e as artérias, ó, irrigando aqui do ramo lateral, irrigando a glândula suprarrenal. Saindo diretamente da aorta, eu vou ter aqui da aorta abdominal, vou ter aqui os ramos médios das glândulas suprarrenais. Vou ter a artéria renal, o tronco celíaco, nós vamos já falar sobre ele, a mesentérica superior, a mesentérica inferior, as artérias gonadais, as artérias lombares, a renal, caso eu tenha esquecido. E aí finalmente ela vai dar origem às artérias ilíacas. A ilíaca comum, que por sua vez vai se dividir em ilíaca externa e ilíaca interna. Vamos conhecer agora esses ramos da artéria abdominal. Então, primeiros ramos foram as artérias frênicas, não é isso? Então, aqui as artérias frênicas. Depois nós teremos o tronco celíaco. Opa, apagar aqui. Tronco celíaco, pessoal, ele vai dar origem às artérias. Voltando. Vamos lá. Nós temos então aqui a artéria gástrica esquerda, vai irrigar toda essa porção da curvatura menor do estômago, que é o primeiro ramo da artéria do tronco celíaco, né? Então, artéria gástrica esquerda, artéria esplênica, que vai estar seguindo aqui, né, e dando origem às artérias que vão para o baço e outras porções do estômago, que nós veremos já já. Além de ramos que vão para o pâncreas. Nós também temos aqui a artéria hepática comum. Essa artéria hepática comum, pessoal, ela vai dar origem, né, aos ramos da hepática própria, que vai dar a gástrica direita, que vai se anastomosar com a gástrica esquerda, né, naquela irrigação. Tá aqui ela, gástrica direita, que vai se anastomosar com a gástrica esquerda, irrigando essa porção da curvatura menor do estômago. Além da hepática comum, ela dá origem à hepática própria e à gástrica direita, ela também vai dar origem a uma artéria chamada gastroduodenal. A gastroduodenal ela vai dar origem à gastromental direita e as artérias pancreática e duodenal, o ramo anterior e posterior dela, né? A gastroduodenal superior, porque nós vamos ter também a pancreático duodenal inferior, que vai ser ramo da mesentérica superior. Então, vamos lá. O tronco celíaco, ele dá origem à gástrica esquerda, a artéria esplênica e a hepática comum. Ok? Vamos caminhar logo pela esplênica.
A esplênica, né, esse nome esplênico, ele vai estar relacionado, essa descrição, essa nômina, vai estar relacionada ao baço. E aí então vai ser ramos da artéria esplênica. Então ela vai do tronco celíaco caminhando em direção ao baço. Então tá aqui todo o ramo ela até ela chegar ao baço. Dela então vão surgir o ramo da artéria dorsal do pâncreas, a pancreática inferior, a pancreática magna e a artéria da cauda do pâncreas. Ok? São todos ramos do tronco da artéria esplênica. Além disso, no finalzinho dela dar os ramos esplênicos, ela ainda finaliza dando outros dois ramos significativos, né? As artérias gástricas curtas e a artéria gastro-mental esquerda. A gastro-mental esquerda vai se anastomosar com a gastro-mental direita. Ok? Ok, eu já vou falar que a gastro-mental ela vai ser ramo ali da hepática. E aí o gastromental, lembra do aumento, né, que é aquele revestimento que vai da curvatura maior do estômago até o final ali do intestino delgado, aquela camada gordura, né, que é uma espécie de avental gorduroso que está anteriormente às vísceras, aos intestinos. Então os ramos que vão para o aumento maior, eles vêm das artérias gastro-mentais. A gastromental esquerda e a gastromental direita. Ok? Então, nós já vimos os ramos da artéria esplênica. Vou apagar aqui esse riscadeiro. E agora eu vou falar sobre o ramo da artéria hepática comum. A artéria hepática comum, ela vai dar dois ramos. A hepática própria e a gastroduodenal. Gastroduodenal. Se você perceber, já vai ter um ramo que vai para estômago, gastro, e duodenal, porque ele vai ser uma parcela que vai para o duodeno. Só que aí tem um problema. Essa gastroduodenal, por sua vez, ela vai dar outro ramo que é o pancreático duodenal superior, que é pancreático duodenal. Então vai ter ramos que vai para o duodeno, que é aquela porção inicial do intestino delgado, e para o pâncreas. A cabeça do pâncreas, ela vai ser irrigada por essas artérias, as pancreáticas duodenais, superiores e inferiores. Só que a pancreática duodenal superior é que vai ser ramo da gastroduodenal, pois as pancreático duodenal inferior elas serão ramos diretos da mesentérica superior. Eu vou já mostrar para vocês. Vascularização em si, essa rede mesmo. Ok. Terminei, falei de pancreático duodenal. Pronto, com isso eu encerrei aqui. E a gastromental direita, né, que vai se anastomosar com a gastromental esquerda. Também já encerramos aí tronco celíaco. Vamos falar de mais ramos da hepática, né? São ramos importantes. Então a hepática própria, a partir dela vai sair a gástrica direita, que é aquela que vai se cruzar com a gástrica esquerda e irrigar a curvatura menor do estômago. E também ela vai dar origem à artéria cística e às artérias hepáticas direita e esquerda. Okay? Então a hepática própria ela vai dar origem à gástrica direita, à cística, a hepática direita e a hepática esquerda. Cística é a que vai para a vesícula biliar
vai irrigar a vesícula biliar, que é aquela vesícula responsável pelo armazenamento da bile. Ok? Seguindo, né, nós temos aqui uma outra visão, olha, as artérias frênicas, o tronco celíaco, e esse grupo de artérias aqui, saindo direto da aorta, indo para essa estrutura amarelada, que são as glândulas suprarrenais. Se você perceber, as glândulas suprarrenais estão recebendo irrigação dessas artérias aqui, superiores, dessas, e aqui embaixo, ó, desse ramo aqui, tá indo aqui, ó. Ok? Essas são as artérias suprarrenais, né? As artérias suprarrenais. Eu tenho as artérias suprarrenais superiores, que vão ser ramo das artérias frênicas laterais. Tenho as artérias suprarrenais médias, que são ramos direto da aorta. E tenho as artérias suprarrenais inferiores, que são ramo da artéria renal. Ok? Que é para que vocês possam observar o ramo médio, né, e o ramo inferior das suprarrenais. Não dá para ver o ramo superior, pois ele é oriundo das artérias frênicas. Caso acho que essa daqui que iriam. Isso aqui é outra coisa, é outra porção da aorta. E aí agora eu vou falar da artéria mesentérica superior. O tronco celíaco está aqui. Depois do tronco celíaco eu tenho a mesentérica. São três grandes vasos, né, de grande importância. É o tronco celíaco, a mesentérica superior e a mesentérica inferior. A nutrição, a vascularização do abdômen, das vísceras abdominais, vai se dar por esses três grandes vasos, né, e as suas ramificações. Professor, aí eu vou ter que decorar todos esses vasos? Todos não, né? Mas saber que o tronco celíaco ele nutre o baço, né? Saber que ele é o responsável pela nutrição da porção, de uma porção do pâncreas, na verdade de todo o pâncreas, né? Só que ele está subdividido ali. Só a porçãozinha final da cabeça do pâncreas que é nutrido pela mesentérica superior. Todos os restantes são tudo vascularização do tronco celíaco, né? Sabe que o tronco celíaco ele irriga o estômago, a porção inicial do intestino, ok? Aí nomes, né, nós temos que aprender de vascularização do pâncreas, vascularização do baço e a vascularização hepática. Isso aí é importante. Saber de onde vêm os vasos das suprarrenais. E agora vamos falar da mesentérica superior. A mesentérica ela vai fazer parte da nutrição intestinal, né, da irrigação intestinal, enquanto do estômago vai ser de tronco celíaco, intestinos, quem? Mesentéricas, né, superior e inferior. Vamos conhecer os ramos mesentéricos da mesentérica superior primeiro. Então tá aqui. Seu primeiro ramo vão ser as pancreático duodenal inferior, ramo anterior e posterior, certo? E aí você lembra, pancreático duodenal, eu já vi isso lá em tronco celíaco, ramo da artéria gastroduodenal. Eu fiz um riscadeiro. Ramo da artéria gastroduodenal, você tem as pancreático duodenais. Meu Deus. Certo, ó. Ramo da gastroduodenal, você vai ter as artérias pancreático duodenais, ramo anterior e ramo posterior.
Isso, a pancreática duodenal superior. Aí agora você está vendo a pancreática duodenal inferior. Certo? Do mesmo jeito, a pancreática duodenal inferior, ela vai para a cabeça do pâncreas e para o duodeno, e só que é a porção inferior. E ela também tem dois ramos, né? Um anterior e o outro posterior. Ok? Isso aqui dá bom para você fazer uma questão numa pegadinha, né? Saber se o pancreático duodenal inferior é ramo de tronco celíaco, de mesentérica superior, inferior. E aí você, mesentérica superior. E aí então a mesentérica ela vai dar as artérias, né, jejunais, as artérias ileais, que vão se fundir em um arco, nós chamamos arco anastomótico intestinal, ou arcada anastomótica intestinal, arterial intestinal. Né? E aí finalmente nós temos as artérias retas do intestino. Além disso, cada curvatura ela ainda recebe uma irrigação em sua direção. E aí nós vamos ter a artéria ileocólica, né, e a artéria cólica direita. Né. Nós ainda vamos ter as artérias cólicas transversas, sigmoides e outros ramos. Né. Professor, precisa memorizar tudo isso? Não, mas basta você saber que essa vascularização do mesentério intestinal ela é dada pela mesentérica superior, ok? Principalmente intestino delgado, né? Porque intestino grosso, o mesentério do intestino grosso, ele vai se dar pela mesentérica, vão ser pelas duas mesentéricas, né? Por exemplo, a ascendência e o transverso é pela mesentérica superior. Já a descendência, o sigmoide, ela vai se dar pela mesentérica inferior, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Artéria mesentérica inferior, artéria mesentérica superior. Ok? E aí vai ter as cólicas esquerdas, artéria do sigmoide, a do reto, é isso, e as artérias marginais, né, e o seu arco marginal e as artérias retas. Então você precisa saber que intestino delgado é mesentérica superior, cólon ascendente e transverso do grosso é mesentérica superior, cólon descendente, sigmoide e reto já vai ser do sigmoide da mesentérica inferior. Ok? Que é um esquemazinho para vocês estarem vendo essa divisão da mesentérica superior. E aí o apêndice vermiforme, ele também tem uma irrigação que ela vai ser proveniente da mesentérica superior, né, e do ramo cólico, ileocólico, na verdade. Ele vai dar o ramo da artéria para o apêndice vermiforme. Então a irrigação do apêndice vermiforme, ela se dá pela mesentérica superior. É só você lembrar, né? A mesentérica não é responsável desde a ascendência, da ascendência e do cólon transverso. Aí já a descendência sigmoide reto não vai se dar pela inferior. Então, se o apêndice vermiforme ele faz parte dessa ascendência, se lembra que ele vai ser irrigado pela mesentérica superior. Como nós vimos, a parte do reto ela se dá pela mesentérica inferior, mas ainda tem a artéria sacral, né,
que também vai dar alguns ramos nessa porção inicial do reto, essa artéria sacral. E ela é a última artéria que nós temos assim de referência do tronco, da aorta abdominal, da porção abdominal da aorta. E eu não falei das artérias gonadais, eu acho. Não falei. Se eu falei, eu acho que eu só falei lá em cima. Ó, pessoal, que existem essas duas artérias que estão entre as mesentéricas, que são as artérias gonadais, que elas vão em direção à genitália, certo? Para os homens, elas vão em direção principalmente aos testículos, para as mulheres em direção aos ovários. Certo? Ela fica entre os mesentérios. Também fazem parte da irrigação ali abdominopélvica. Né? E as artérias lombares. São 4 grupos de artérias lombares. Ok? Isso também são artérias. Como nós temos aquela discussão, né, de que aquela musculatura lombar ela pertence também a que nós chamamos de parede posterior do abdômen. Então, né, esses vasos eles fazem parte também, fazem parte do abdômen. Okay? Que, por exemplo, você tem o músculo quadrado lombar, né, que seria da parede posterior do abdômen. Você tem o músculo psoas, né, que está aqui, ó. Esse é o músculo psoas. Ele tem toda essa distensão aqui. Psoas ele tem origem nas vértebras, nas paredes, no corpo vertebral e nos processos transversos das vértebras. E sua inserção lá no fêmur. Né? E aí então ele participa da flexão do quadril. Né? Então também seria parte da parede posterior do abdômen. E a drenagem, né? Como é que é feita a drenagem desses vasos? Esses vasos ele também tem veias associadas a eles, né? E tem uma coisinha que aí vão receber os nomes semelhantes, né? Por isso que eu não destaco, mas eu vou destacar agora uma drenagem diferente, né? Para o abdômen. Primeiro que eu relato para vocês é o sistema ásico. Aí você diz, oh, mas o sistema ásico não é drenagem do tórax, professor? Certíssimo, mas existe um grupo de veias lombares, né, de grupo que vão acompanhar essas artérias lombares, são as veias lombares, que eles vão drenar assim para a veia cava inferior, para a veia ilíaca, mas também vão drenar em direção à veia hemiásgo, lá do sistema de drenagem ásgo do tórax. Certo? Então, alguns grupos de veias lombares vão drenar para a veia hemiásgo, né? Que por sua vez para ásgo, o sistema ásgo, que você já conhece lá de drenagem do tórax. Outro sistema especial de drenagem é o famoso sistema porta, né? Que é o sistema de drenagem dos intestinos para o fígado. Então, essa drenagem do intestino é uma drenagem especial na qual vai drenar os nutrientes absorvidos, tudo que foi absorvido pelos intestinos vão ser drenados para esse sistema. E desse sistema vai ser levado para processamento no fígado. Então, eu falei muito da absorção do intestinal porque ele é a maior. Mas absorção estomacal, gástrica, né, que é do estômago, esplênica, também vai passar para o sistema porta. O sistema porta, ele drena para o fígado. Ele não vai drenar para o sistema cardiovascular que vocês conhecem, nós conhecemos. Ele drena dos intestinos, dessa porção gástrica, ele vai drenar para o fígado.
No fígado, né, eu ainda vou mostrar para vocês o interior do fígado. Né, nós vamos ter um sistemazinho lá que vai processar esse sangue recebido. E aí, depois de processado esse sangue, ele cai nas veias hepáticas. Né, e das veias hepáticas ele vai seguindo. Vou pegar aqui um verde para destacar. Então é processado no fígado e aí depois é drenado para as veias hepáticas e aí das veias hepáticas ele vem para a veia cava inferior e aí da veia cava inferior ele vai para o coração, átrios, ventrículos, pulmões são oxigenados e aí eles vão seguindo. Ok? Então o sistema porta ele drena para o fígado processa esse sangue para liberá-lo para as vias hepáticas. Das vias hepáticas ele segue para a via cava inferior, que aí já é circulação, grande circulação, que é o sistema tradicional. Ok? Que são as referências. Lógico que a maior parte da discussão ela foi dada pelo Moore, que é a minha referência principal, mas eu tirei alguns elementos, algumas figuras dos demais livros. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, que eu acho mais prático de responder aí. Ok? E até o fórum. Tchau, tchau.